Seja bem-vindo a mais uma lição da nossa classe Crescer. Hoje nós estamos na lição 3, que tem como título 5 atitudes que impedem o crescimento. E o texto base da nossa lição encontra-se em Levítico, capítulo 11, versículo 44, que diz assim: Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou o santo, e não contaminareis a vossa alma. O desejo de Deus é a nossa santificação. Em termos práticos, santificação é o oposto do pecado. E aí a caminhada com Deus, ela exige santidade, ela exige ir na contramão do pecado. E hoje nós vamos estudar 5 práticas que impedem a nossa santificação, impedem o nosso crescimento em direção à maturidade cristã. Então hoje nós vamos aprender também 5 atitudes que, ao contrário dessas, nos levam ao caminho de santidade e geram frutos para a vida eterna. E eu peço que hoje você estude essa lição examinando-se a você mesmo. Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então vamos olhar para dentro de nós hoje. Assim como o salmista, disse lá no Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, essa lição vai ser útil para a gente examinar a nós mesmos, não ao nosso próximo, não ao nosso irmão, como forma de julgá-lo. Não, é examinar a nossa própria vida para que a gente possa buscar essa santidade, para que a gente possa realmente estar fazendo a vontade de Deus. Então agora, pare o seu vídeo e faça essa oração conforme o salmista disse. Peça a Deus que sonde o seu coração, que fale o seu coração e que te traga entendimento das coisas que Ele quer para você. E para que você alcance essas coisas, você precisa seguir nesse caminho de santificação. Então, faça agora essa oração. E as 5 atitudes que impedem o nosso crescimento estão descritas lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Antes de iniciar falando então das 5 atitudes que impedem o nosso crescimento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o primeiro termo desse versículo, quando Pedro diz despojar. Despojar é tirar, tirar para fora, tirar a roupa suja, é livrar-se. E é exatamente isso que nós temos que fazer com aquilo que não agrada a Deus na nossa vida. É despojar-se, é retirar. E isso é uma ação voluntária, Nós voluntariamente retiramos aquilo que não agrada a Deus, e isso com a ajuda do próprio Espírito Santo, porque sem Ele a gente nada pode fazer, mesmo Jesus disse, Sem mim nada podeis fazer. Então, retirar essas atitudes, praticar aquilo que agrada a Deus, não é contando somente com o nosso esforço, mas é com certeza com a ajuda sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E a primeira atitude que impede o nosso crescimento é a maldade. E aí o termo maldade, ele é um termo de sentido muito amplo, É toda a prática do mal. E aqui, inclusive, aquela maldade que prejudica o próximo. E se a gente para pensar no mundo que a gente vive, existe tanta maldade no mundo que às vezes parece até que ela passa desapercebida.
por Deus, né? Nós vemos tanta maldade e parece que Deus está simplesmente assistindo, né? Mas a Bíblia fala, em Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6, que a maldade ela não passa desapercebida diante de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí e vamos ler juntos alguns versículos. Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, por mais que pareça que Deus está ausente, que Deus está apenas passivo assistindo, existe sim o dia da ira, o dia do julgamento de Deus. E nesse dia, Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Gênesis capítulo 6, versículo 5, nos conta a história do dilúvio, anterior um pouco ao dilúvio. E ali, Deus fala que viu a maldade do ser humano. Gênesis capítulo 6, versículo 5, que diz assim, ó: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, na época de Noé, também havia muita maldade, assim como há nos nossos dias. E Deus estava vendo, né? E chegou o dia da ira, né? Da ira de Deus, chegou o dia do dilúvio. E assim também será nos nossos dias. Existe um tempo, né? Existe a graça, existe a misericórdia, mas também existe o dia da ira de Deus. Mas nós não estamos incluídos nessa ira, por quê? Porque estamos salvos, né? Somos salvos pela graça. E aí, Apocalipse capítulo 22, versículo 10 a 12, também continua falando sobre isso, que Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, do 10 ao 12, que diz assim, ó: E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque nós teremos sim a nossa recompensa. E também a maior recompensa que a gente tem é fazer a vontade de Deus. Um exemplo, né, na Bíblia de maldade, a gente pode citar, seria os irmãos de José, a história, né, de José. Em Gênesis capítulo 37, do 20 ao 27. Depois, os irmãos abram e leiam. Os irmãos de José, eles sentiam tanta ciúme, tanta inveja, um sentimento mal entrou dentro do coração deles, a ponto deles desejarem a morte do próprio irmão, né? Não somente desejarem, forjarem a morte do irmão. Então, aquilo é um ato mal, né? É um ato que prejudica o próximo. E como que a gente vence o mal? A gente vence o mal com o bem. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 2, capítulo 12, versículo 21. Que a gente deve vencer o mal com o bem. E a gente vê que na história de José, ele a todo momento fez o bem a seus irmãos, né? E os irmãos se arrependeram do mal que havia feito a José. Então, a maneira que nós temos de vencer o mal é fazendo o bem, é sendo bons. E a bondade, ela é o fruto do Espírito. Isso está escrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Que o fruto do Espírito é a bondade. Então, a gente vence o mal com o bem, com a bondade. E a bondade, em termos práticos, né, ela é o amor em ação. Então, se a maldade é o desejo de prejudicar os outros, a bondade é o desejo de amar, de abençoar, de ajudar o próximo. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a segunda prática que impede o nosso crescimento é o dolo. Dolo
parece ser uma ação muito estranha, né? Mas na verdade é uma coisa bem corriqueira dos nossos dias. Dolo significa engano, traição, má fé, falsidade, desonestidade. É o famoso tirar vantagem, né? É aquela pessoa que é esperta, né, de forma negativa, que gosta de ludibriar, né, de enganar para tirar proveito. E isso é com certeza uma atitude que impede o crescimento. Um exemplo dessa prática na Bíblia que a gente poderia dar aqui é a história de Ananias e Safira, que encontra lá em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler aqui uma parte com vocês, que diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do dinheiro, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade? Então, nessa história, quando vocês continuarem lendo, vocês vão ver que Ananias caiu morto, né? Que Ananias foi fulminado por Deus. E logo depois, Safira também morreu. E a gente vê nessa história que eles fizeram um ato bom com uma intenção ruim, querendo mostrar uma coisa que não eram. Então, ele vendeu uma propriedade, ele não era obrigado a vender, e ele foi e depositou uma parte aos pés dos apóstolos, né, para a igreja, como se fosse o valor total. Então, o pecado de Ananias e Safira foi mentir, foi enganar, foi parecer ser uma coisa que eles não eram. E aí, para Deus, a intenção conta tanto quanto a ação. Então, nós devemos trocar o dolo, né, a mentira, o engano, pela verdade, pela sinceridade, pela honestidade. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós devemos sim prezar pela verdade. Nós devemos mostrar realmente aquilo que nós somos, porque para Deus é isso, né? Não há nada que a gente possa esconder do Senhor. Então, devemos sim tirar o dolo do nosso coração e ser verdadeiros, né? Verdadeiros para conosco, para com o nosso próximo e diante do nosso Deus. E a terceira atitude que impede o nosso crescimento é a hipocrisia. A hipocrisia é o famoso viver de aparências. E a nossa revista traz a seguinte definição: hipocrisia é fingimento, é falsidade. É a demonstração de uma espiritualidade que não se tem com a intenção de impressionar os outros. O grande exemplo de hipocrisia na Bíblia, que Jesus inclusive confrontou diversas e diversas vezes, foi a dos fariseus, né? A dos doutores da lei, né? A dos religiosos daquela época. E sobre eles, Jesus falou em Mateus capítulo 23, do versículo 27 ao 28, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, os fariseus, eles mostravam uma coisa que eles não viviam, né? Mostravam aparentemente uma religiosidade, uma santidade, mas por dentro o coração deles era ganancioso, o coração deles era mau, eles desejaram e mataram a Jesus. E aí é uma reflexão para a nossa própria vida. Nós como cristãos, né, o que a gente faz e o que a gente pensa é condizente? O que a gente vive na nossa casa é condizente com o que a gente vive na igreja? Se o filme da nossa vida passasse na televisão, será que nós teríamos alguma coisa que nos envergonhar? Claro que nós teríamos, porque nós somos pecadores. Mas será que de alguma maneira nós seríamos condenados por querer demonstrar uma santidade que nós não temos, que nós não buscamos, que nós não temos interesse em ter?
porque a gente deve sempre buscar a santidade. Nós não somos santos, nós somos pecadores. Mas nós queremos mesmo ser santos ou somente mostrar isso para os outros, numa aparência do que a gente não vive e nem tenta viver? Ainda sobre os fariseus, né? Jesus falou em Lucas, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, que diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto, tudo que em trevas dissestes à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. Então aqui, Jesus está comparando, né, a hipocrisia com o fermento. E ele diz que os atos feitos no escondido um dia serão revelados. E isso... a ilustração do fermento, ela é muito interessante nessa palavra, porque o fermento é aquilo que faz a massa crescer, né? Então, é assim também a hipocrisia. Você faz no oculto, faz no escondido, mas uma hora a massa cresce, uma hora as pessoas, né, vão ver aquilo que você realmente é. Mas, na verdade, o mais importante não é nem as pessoas verem, né? Mas, na verdade, é o que Deus vê, é o que Deus pensa da gente. E aí eu te falo, troque a hipocrisia pela sinceridade. Seja sincero com você mesmo, seja sincero com o seu próximo, seja sincero com Deus. Um grande exemplo para mim de sinceridade é do rei Davi, né? Porque Davi cometeu vários pecados. Um dos piores para mim, né, foi o adultério com Betseba. E Davi tentou esconder, né? A gente tem a história lá em 2 Samuel, capítulo 11. Depois, se vocês quiserem, podem abrir, né, para ler. E Davi tentou esconder o adultério e o assassinato do marido de Betseba. Que esse ainda foi pior do que o próprio adultério, né? Que foi o homicídio. E Davi tentou esconder. Mas quando o profeta confrontou ele... Qual foi a atitude? A atitude foi confessar. Porque a Bíblia fala que o que confessa e deixa alcança misericórdia. E Davi, na atitude de confessar o seu pecado a Deus, ele escreveu o Salmo 51, que é um salmo lindo de Davi. E alguns versículos, né, Davi diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Esse é o versículo 4. O versículo 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então essa atitude de Davi mostra a sinceridade do seu coração, que se arrepende. E o problema da hipocrisia é que você passa a se enganar, você passa a parecer tão bom aos seus próprios olhos que o arrependimento fica longe do seu coração. Então hoje sejamos sinceros acerca do nosso estado para com Deus, porque Ele está aqui para nos receber, Ele está aqui para nos perdoar e para mudar a nossa vida, mas a gente não pode viver uma vida, né? A gente não pode continuar vivendo de aparência. E a quarta característica que impede o nosso crescimento é a inveja. A revista traz a seguinte definição: inveja trata-se de ciúme maldoso que se entristece pelo sucesso alheio. Então, como exemplos, a gente pode trazer a inveja que Caim sentiu por Abel, né? Ele sentiu inveja pelo sucesso do seu irmão e deixou que a inveja crescesse no seu coração, que o ciúme crescesse, e planejou que a morte do seu próprio irmão. A inveja também foi um dos pecados dos irmãos de José, conforme a gente viu em Gênesis capítulo 37, que os irmãos de José sentiram ciúme, inveja, e a tal ponto, né, de planejarem a morte dele, né, forjarem a morte dele. Então, a inveja vem de nos compararmos com os outros. E ao compararmos, nos sentimos diminuídos. Observamos o que o outro tem
e sentimos tristeza pelo que o outro tem e nós não temos. Então, a inveja ela pode chegar a um ponto da gente desejar o mal daquela pessoa, como aconteceu no caso dos próprios fariseus com Jesus. Em Marcos capítulo 15, versículo 10, a Bíblia diz assim, porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Então, os fariseus sentiram inveja de Jesus e por isso entregaram ele para ser crucificado. Então, esse é um sentimento que todos nós estamos sujeitos a sentir. E Tiago capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Todos nós estamos sujeitos a esse sentimento, mas nós podemos combater esse sentimento, sendo sinceros com Deus, né? Em oração a gente pode falar a verdade para o Senhor. Se esse foi um sentimento que já surgiu na sua vida, seja sincero para com Deus, Ele pode te ajudar a vencer esse sentimento. Não há teste melhor para o caráter de um homem do que a sua reação diante do sucesso de um amigo. Então, como você se comporta diante do sucesso de um parente, de um amigo, de um irmão que está sendo bem-sucedido? Se talvez o seu sentimento seja de ciúme, de inveja, de uma comparação, peça ao Senhor que tire isso do seu coração, porque Ele conhece as nossas fraquezas. E o remédio contra a inveja é a gratidão. Agradeça a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você é, por aquilo que você ainda virá a ser. A Bíblia fala muito sobre a ação de graças. E agradecer a Deus pelo aquilo que nós temos, por cada dia, por cada bênção, é um remédio sim contra a inveja. Quando nós olhamos e vemos a mão do Senhor sobre as nossas vidas. E a quinta e última característica que impede o nosso crescimento é a maledicência. Maledicência é falar mal, né, da vida alheia, é fazer fofoca, ser mexeriqueiro. E Tiago capítulo 3 é um capítulo inteiro falando sobre o poder da língua, o poder das nossas palavras. Eu gostaria de compartilhar alguns desses versículos com vocês. Depois vocês leiam o capítulo inteiro. Tiago capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: meus irmãos, muitos de nós não sejam mestres, sabemos que receberemos mais duro juiz. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, olhe a dificuldade de nunca errar no falar, né? Se alguém não erra em alguma palavra, aquele varão é dito como perfeito. E a gente sabe que perfeito só o Senhor. Então, olha como nós temos grandes chances de errar, né? Nesse aspecto da nossa vida. O versículo 5 diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede qual grande bosque um pequeno fogo incendeia. O versículo 9: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, nós temos um grande poder na nossa língua, um grande poder nas nossas palavras. Nós podemos abençoar, nós podemos amaldiçoar, nós podemos trazer vida, mas nós também podemos trazer destruição. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz o quê? A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quem nunca se arrependeu de uma palavra? Quem nunca se arrependeu de ter falado e discutido no momento em que estava exaltado, no momento, né, em que estava irado? Então, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a controlar, né, todos esses aspectos da nossa vida. Então, o Espírito Santo, ele pode dominar a nossa vida
e nós podemos sim ser mais sábios nas nossas palavras. Uma outra questão muito importante em relação à palavra, né, em relação à maledicência, é a fofoca. Né? A fofoca é um mal que pode destruir muitas vidas, porque junto com a fofoca geralmente vem a calúnia. Porque você fala de uma coisa que você não tem certeza, que muitas vezes você não tem certeza, e isso pode né, trazer uma proporção tal que prejudique a vida de uma outra pessoa, muitas vezes até inocente. E sobre a fofoca, Provérbios capítulo 26, versículo 22 diz assim: as palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. O que o autor de Provérbios quis dizer com isso? Ele quis dizer que resistir a uma fofoca, né, é tão difícil quanto resistir a uma sobremesa, porque a fofoca é como a sobremesa, ela desce, né, ela desce de forma deliciosa, né, para o nosso ventre. Mas a gente pode resistir sim à fofoca, né, resistir sim à maledicência, principalmente quando a gente sabe que isso pode ferir, que isso pode destruir a pessoa que está sendo alvo dessa fofoca. Então aqui nós terminamos a nossa lição, né, com essas 5 atitudes que impedem o nosso crescimento, e estamos trocando por 5 atitudes que favorecem o nosso crescimento. Então, troque a maldade pela bondade, troque o dolo pela verdade, troque a hipocrisia pela sinceridade, troque a inveja pela gratidão, e troque a maledicência por uma língua abençoadora, por uma língua que anima, que consola, que conforta, e não por uma língua que destrói. Eu agradeço a presença de vocês, nos vemos na próxima aula. Um forte abraço!